Bem, pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Ninja Herói, onde nós conversamos com profissionais de sucesso, profissionais que fazem a diferença na sua área e é exemplo a ser seguido. E hoje a nossa conversa é com o doutor Aderson Loureiro, né? Eu vou chamá-los aqui. Muito bom dia, doutor Aderson. Tudo bom? Bom dia, um prazer enorme, muito obrigado pelo convite e antecipadamente me sinto honrado em primeiro ser tratado como uma referência, né? Como tu falaste aí, uma referência na educação física. Na verdade, eu tenho vários colegas muito qualificados, ser tratado por ti dessa maneira muito me honra. Muito obrigado pelo convite. E para começar, eu falo que o senhor é uma grande referência pelo currículo, né? É, PhD em biomecânica. Deixa eu ver mais aqui. Currículo extenso. Mestre em biomecânica, doutor em biomecânica e PhD, né? CEO da Alpha Pro System e CEO da Advisory. É isso? Isso, da Advisory. Bom, Advisor Consultoria. Eu vejo que eu também sou professor de educação física e vejo que é uma profissão que, se olharmos para o passado, presente e futuro, ela tem modificações. E eu queria saber do doutor Aderson, quando o senhor olha para o passado da educação física, o que o senhor consegue lembrar de bom, de ruim, e o que o passado ensina para o presente na educação física? bom, quando tu me faz essa pergunta, tu está me chamando de velho, e de certa forma estou mesmo, né? Quando eu falo do passado, eu vejo a educação física subdividida em momentos. Uma educação física inicial que era muito voltada para a escola, muito voltada para o esporte, para a iniciação esportiva. Depois, nós passamos pela década de 80, início da década de 80, década de 90, onde nós tivemos o grande boom do fitness, onde as academias começaram a se tornar referências e as pessoas começaram a aderir, então, à prática do exercício físico e não mais da atividade física, né? E aqui nós entramos numa conceituação que o exercício físico ele é fundamentado em exercícios que são planejados, em exercícios que são direcionados para um determinado fim. A atividade física é qualquer movimento corporal que você tenha gasto calórico. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falarem, eu tenho que praticar atividade física. Não, tem que praticar exercício físico. Você lavar a roupa, lavar a louça, varrer a casa, isso são atividades físicas. Mas não necessariamente isso pode te levar a uma DORT, uma LER, né, alguma lesão por esforço repetitivo, por exemplo. O exercício físico visa promover a saúde e visa também a promover a melhora na performance. Então, eu vejo que no início da década de 90, toda a década de 90, 2000, nós tivemos, então, uma expansão das academias, estúdios, e lá no início dos anos 2000, o professor particular, né, o treinador particular, recebeu um rótulo chamado personal trainer. E nos últimos 20, 25 anos, este personal trainer se tornou, então, o foco, um dos focos principais do profissional de educação física. Quando tu me pergunta no passado, eu penso que a educação física, na área do fitness principalmente, ela era uma educação física muito mais romântica. Nós tínhamos os congressos lotados, onde as pessoas tinham uma paixão pela profissão que hoje eu não encontro tanto. Eu vejo assim, eu fui professor da Unicinos por 25 anos, fui professor da PUC, e eu noto que o aluno de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, é completamente diferente do aluno atual. O aluno que entrava na educação física no passado, ele era oriundo do esporte. Então, normalmente eles eram apaixonados pelo futebol, pelo voleibol, pelo basquetebol. Hoje, o aluno que entra na faculdade de educação física, o ídolo dele é o personal trainer
que está na sala de musculação. E a bagagem esportiva que eles atualmente é muito menor do que nós tínhamos no passado. Em cima Depois disso, nós... professor, não interrompendo o senhor dessa passagem aí que fala, né? Isso é bem verdade. Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro existiam bastante congressos, ENAF, enfim, talvez seja isso que o senhor esteja retomando. Mas por ter esses alunos que eram oriundos, que vinham do esporte, e hoje o aluno, o senhor falou, é diferente, está vindo do mundo fitness, né? Isso foi ruim ou foi bom para a educação física? Os dois. Eu acho que a gente não deveria ter perdido o romantismo. Acho que nós deveríamos continuar, sim, com os encontros presenciais. Hoje, o advento que acontece e eu estou inserido através da Alpha Pro System, tu sabes bem disso, né? O online, ele veio atender uma demanda, uma necessidade, mas o presencial, ele é realmente para a educação, para o aprendizado, não para você entregar o seu trabalho, tá? Você pode entregar tanto no presencial quanto no online. Mas para a educação, eu vejo que o presencial ele é fundamental. Então, os alunos que estão na formação, eles deveriam, sem sombra de dúvidas, sempre que tiver a oportunidade de participar de cursos presenciais, que eles o fizessem. Possivelmente, quando tu falaste no ENAF, inclusive eu tive a oportunidade de fazer parte dos 40 anos do ENAF agora, em Belo Horizonte, e agora eu participarei mais 2 ENAFs, um que acontecerá em Porto Alegre e depois em Florianópolis. Foi um evento que marcou, nós tínhamos lá 3.000, 4.000 profissionais em comunidade, em comunhão. Eu não sei se tu chegaste a vivenciar um ginásio com 500, com 1.000 alunos realizando uma aula de ginástica localizada, ou de step, ou de dança aeróbica, por exemplo. Isto era de um romantismo absurdo, era maravilhoso. Os primórdios da educação física, da cientificidade da educação física, começou na década de 90. As universidades começaram a pesquisar o que era esse STEP, quais os benefícios das atividades da academia em relação ao esporte ou à corrida. Começou então aquela fonte de informações do treinamento esportivo, tanto da escola russa, né, da antiga União Soviética, e da escola americana, e também um pouco menor da escola alemã, elas começaram a ser, então, trazidas por meio do fitness. E dentro dessa migração desse conhecimento, nós fomos adaptando, e depois você tem que pesquisar para fazer as afirmações, né? Nem tudo que é afirmativo tem pesquisa. A experiência que eu tenho, que tu tens, em termos de treinamento, de vivência de sala de aula, tem um valor absurdo. Porque eu tenho vários colegas, doutores, que publicam bastante, mas muitas publicações, às vezes, elas não estão conectadas com a realidade das academias, dos estúdios, do personal trainer. Então, nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla, porque a gente vê o seguinte, mas o estudo... existe uma publicação que diz tal afirmação, que faz tal afirmativa. Ok, mas talvez o desenho desse estudo não tenha sido correto, talvez o N, para você extrapolar para a população, não tenha sido correto, e você não pode sustentar simplesmente porque tem uma publicação. Se a publicação é ótima, perfeito. Agora, tem muita publicação que não é muito boa. Então, voltando à história, como é que eu enxergo hoje? No passado, os donos de academias e de estúdios, nem tinha estúdio, eram academias, né, pequenas, eles eram profissionais de educação física. No início dos anos 2000, os grandes empresários enxergaram um nicho de lucro muito importante nas academias, tanto que surgiram várias redes de academias. No modelo americano. Modelo americano.
Você entra, compra o seu tagzinho, entra na academia e aluga os equipamentos. E aqui vem uma crítica que eu penso que a gente pode resgatar. Nós importamos muitas coisas dos Estados Unidos, mas muitas coisas maravilhosas, mas também nós importamos muita coisa que não é tão bom, muita coisa ruim. E o modelo de academia que tem nos Estados Unidos, para o profissional de educação física, é ruim. Porque você vai lá, faz a matrícula, não faz nenhuma avaliação, PT saudações, preenche um parquê, faz de conta, mente tudo dizendo que não, né? Ou fala a verdade dizendo não, e a academia se exime da responsabilidade e você treina de forma aleatória porque está alugando equipamento. Sim, e pegando um gancho aí sobre academia, hoje eu conversava de manhã, numa saída de plantão, com um amigo também que é profissional de educação física, a respeito justamente de academias. A educação física, ela promove saúde, bem-estar. E hoje as academias têm virado grandes hospitais. De que forma eu falo que grandes hospitais? Tem bastante pessoas doentes entrando na academia, né? E aquele ambiente que era para ser um espaço de promoção de saúde acaba também sendo um espaço de alienação, de incentivo ao uso de drogas, de anabolizantes. Então, esse modelo americano que o aluno chega, entra e sai, como uma rodoviária, uma roleta, não tem contato com o profissional que promove saúde, eu vejo que tem sido bom para ganhar dinheiro, mas tem sido ruim para a profissão e para promover saúde. Está Justamente o que sendo você está ruim, falando. principalmente para a população. Sim, O que acontece? Tu estás coberto de razão, né? Quando eu falei no modelo americano, e nós importamos os modelos americanos, o que nós deveríamos fazer é exportar o modelo brasileiro que nós tínhamos, e nós estamos nos perdendo. É impossível você prescrever com correção se você não faz uma avaliação. Me diz o seguinte, Bernardo, quantas academias no Brasil exigem a avaliação para o ingresso do aluno? É uma minoria. elas deixam voluntários e cobram por esse serviço, né? E acaba desmotivando o aluno. Ah, não quero a avaliação porque está cobrando. Não. A academia não explica a importância de uma avaliação bem feita para começar o treinamento. Eu vejo Bom, assim. existe uma questão, uma avaliação que tem um aspecto protetivo, que às vezes o aluno não sabe que ele tem, por exemplo, um valgo dinâmico, um genovalgo dinâmico, e você vai colocar essa menina de 16 anos a fazer um agachamento. O aluno não sabe que ele tem, por exemplo, uma hiperlordose com sacro horizontalizado, rígido, então a mobilidade lombosacral dele é limitada, e você vai colocar a menina a fazer stiff. O que vai acontecer no fitness? Normalmente as lesões do fitness são lesões crônicas, não são agudas. O exemplo e a brincadeira que eu faço, vou fazer contigo agora, tá? Pode ser. Faz o seguinte, pega a tua língua e passa no teu canino, faz assim, ó. Foi. Doeu? Não. Não doeu. Faz isso todos os dias por 10 anos. Tu vai fazer uma laceração na tua língua, tu vai machucar a tua língua. É o exercício mal executado. Normalmente tu não vai estourar na primeira, na segunda, no terceiro mês. Tu vai estourar dali a 3, 4, 5 anos. Quando eu tenho trabalhado com as consultorias, no sentido de avaliação morfológica, avaliação postural, avaliação neuromuscular, avaliação cardiopulmonar, isso faz com que você agregue valor à entrega do seu serviço. Do meu ponto de vista, ou você se posiciona como uma low cost, e aí é o seguinte, quem vai lá sabe que não vai ter orientação nenhuma. Porque a gente sabe que normalmente, não são todas, mas normalmente nas low costs, o aluno entrou, o professor faz de conta que cuida, porque ele vai ter que cuidar de 50, 60 alunos, faz de conta que cuida, só está lá um profissional de educação física, porque existe o conselho, senão não teria nem profissional, seria mais ou menos um modelo americano, ok? E aí tá tudo certo. Eu sei que eu estou pagando
barato, baixo, e estou disposto a correr risco. Está tudo certo. Professor, essa estratégia de low cost, eu falou aí, um professor, diversos alunos, só para dizer que tem um profissional de educação física para cumprir regulamentações do CREF. Sim. Isso também vai viabilizar, de uma outra forma, a economia do empresário que está ali, ele quer faturar, e vai abrir um mercado por aí para a gente fala para esse serviço da educação física, o personal, ele está indo para essas academias e poder receber pelo serviço que aquela academia não disponibiliza. Por Sim. esse lado aí é bom, mas a maior parte aí o senhor vê que isso é ruim, né? Mas o mercado fica prostituído, Bernardo. O que Entendi. acontece? Eu vou te dar um exemplo assim. Eu morei na Austrália por 6 anos, tá? Meu doutorado foi lá na Griffith University. Foi maravilhoso, uma vivência espetacular. E lá o modelo é um modelo americano. Você entra e você tem a oferta do acompanhamento de um personal trainer na tua primeira aula. Já incluído ali, né, na academia, né? O que acontece? O personal ele tem que pagar a taxa para a academia e ele tem a oportunidade de cativar este aluno para que este aluno contrate ele. Aí ele não consegue, aí ele vai para outro aluno, vai para outro aluno. Existe essa troca. Hoje no Brasil, existe também o professor de academia, que ele recebe o piso salarial, que não é grande coisa, trabalha 3 a 4 horas na academia, para ele poder caçar aluno, eu chamo de caça-aluno, para que ele possa cobrar um valor decente, para que ele possa, enfim, sobreviver, sustentar sua família. Eu não sou contra o profissional, o caro e o barato depende do que você entrega. Sim. Isso é fundamental. Quando nós falamos da Alfa, que depois a gente vai bater um papo mais a respeito, o que nós estamos querendo é agregar valor. Porém, tu imaginas o seguinte, um mercado onde uma cidade que só tem low cost, que tem equipamentos maravilhosos, bonitos, instalações muito boas, mas um serviço pobre. Como é que o profissional que não tem uma academia, uma low cost, ele pode sobreviver com a academia dele, com equipamentos de menor qualidade, só com atendimento? Ele só vai conseguir fazer diferença com o atendimento dele, com a qualidade que ele entrega. E isso não tem... é intangível, é um valor intangível. Ao mesmo tempo, esse profissional ele tem que se qualificar como gestor, porque ele não pode pensar que só a qualidade, só porque ele sabe tudo de biomecânica, de cinesiologia, de treinamento, ele vai sobreviver, porque o público está querendo também a parede instagramável, está querendo também um vestiário muito bonito, muito iluminado. Então, nós não podemos fundamentar o nosso exercício profissional somente nessa questão técnica. É importante que nós chamamos o seguinte, o teu produto, que é o teu serviço, né, que é a tua aula de personal, ou aula como aula de ginástica, ou localizada, ou aula de step, ou aula de bike, nós temos que ter 2 componentes principais. Você tem que ter alta qualidade no conteúdo e alta qualidade na embalagem. Você tem que ter um produto muito bom com uma embalagem maravilhosa. Aí você encanta o teu cliente, o teu aluno. Sim. Entendi aí. Em relação a isso, a gente está caminhando a gente falou do passado, da romantização, né? Os ginásios lotados, os professores motivados, alunos que vinham realmente ex-atleta ou atleta que não conseguiu chegar numa grande liga e se apaixonou pelo esporte e veio para a sala de aula para ser profissional de educação física. E a gente entrou um pouquinho no presente agora aí desses tipos de comércio, de academia, que tem boas instalações, mas que entregam um produto ruim, né? E aí, quando o senhor fala assim de entregar, ter que ter um produto bom e uma embalagem, um produto bom e uma embalagem boa.
né? Uma embalagem boa. Em relação a isso, com as mídias sociais, hoje, eu queria saber do senhor se ela atrapalha ou se ela ajuda. Tendo em vista que, por exemplo, o que o comércio tem valorizado aí são profissionais, ele vai medir o profissional pelo centímetro de braço que ele tem e não pelo conteúdo que ele tem. Às vezes, profissionais que faz nitidamente o uso de anabolizante ou que tem que mostrar que ele é o super-homem, isso a gente tem visto na educação física. Enquanto aquele profissional que ele preza a saúde, que ele preza ali estar dentro do peso, de não fazer exageros, ele acaba tendo desvantagem no mercado de trabalho. E a população, né, quem consome esse serviço acaba sendo levado pelo um sistema que eu chamo de manada, né? Porque na medicina, o especialista em câncer, ele não precisa ter um câncer dentro dele para cuidar do paciente, né? O especialista em doença, ele não precisa ter uma doença. Ele não, passei pela doença para poder cuidar do paciente. Já na educação física, né, a cultura de massa, o que esses camaradas têm pregado aí é que quem bota shape é o cara que tá apto a cuidar, a fazer o personal. O que o senhor acha disso? Né? Das mídias sociais, o Instagram, né, o YouTube, esse monte de influencer que a gente vê que posta treino, posta ele levantando, né, uma certa quantidade de peso, e muitos deles nem são profissionais de educação física, o CREF se mantém inerte. O que o senhor acha das mídias sociais? Né? Como elas têm ajudado e como elas têm atrapalhado a educação física no presente? Poxa, maravilhosa a tua pergunta e não é tão simples responder, né? A primeira coisa, tu imagina o Aderson, que é um frango. Eu treino todos os dias, estou tentando manter meus níveis sanguíneos de colesterol, de glicemia, minha testosterona, enfim, em níveis ótimos. Para isso eu treino, porque eu quero ter qualidade de vida. O meu braço não é um braço de um fisiculturista. Então, o nicho de mercado, e aí eu já começo a responder a tua pergunta, nós precisamos nichar as pessoas com as quais a gente conversa. Você não tem que, por exemplo, eu não quero falar somente para quem busca saúde, qualidade de vida e tal. Eu quero falar para esse cara que está tomando bomba e está colocando em risco a sua saúde orgânica, ortopédica. Eu quero falar para ele, mas talvez ele não vai me escutar. Por quê? Porque o meu marketing, a minha embalagem, não condiz com o que ele espera. E o fisiculturista não, o marombeiro, que às vezes não tem informação, e o pior, tem muito que tem informação, se esconde atrás do título. Que é pior ainda, né? Olha, a gente sabe que tem muito colega nosso, infelizmente, que se prostitui pelo número de likes, pelo número de seguidores. O que eu falo não é simpático, é antipático. Nós temos, a maioria dos profissionais de educação física são profissionais extremamente competentes e maravilhosos, mas às vezes eles não têm reverberação e eles não impactam tanto com aquele profissional que se intitula como o PHODATIL, né? Como o cara aquele que impressiona, que levanta carga, que não sei o quê, e que usa um monte de bomba. Muitas vezes ele afirma que usa, outras vezes eles dizem que não afirma. Só que eles estão influenciando crianças e adolescentes. E muita gente adulta mal informada. E muitas pessoas não querem escutar o que é verdade. Eles querem escutar o que eles querem ouvir, para afirmar o que eles estão fazendo. Então, as mídias sociais, elas podem ajudar muito nesse processo de informação boa, mas, ao mesmo tempo, pode proliferar muita informação ruim. Hoje, a imagem do profissional de educação física qual é? Vamos lá, qual é a imagem do personal trainer? Esta semana eu postei um colega meu que trabalha aqui dentro da INEX, a aluna dele, ele
conduzindo a aluna dele no braço. É uma aluna com uma debilidade ortopédica importante. Ele com todo o cuidado possível com essa aluna. Ele nem sabia, eu filmei ele enquanto eu estava fazendo meu treinamento. Depois eu postei, pedi licença para ele e postei. Só que o personal trainer, ele tem hoje na sociedade a visão do cara que é fortão, que é bonitão, ou ela que é uma gata, que é maravilhosa, bonitona. Quando tu pergunta para a população qual é o perfil, o que você acha, eles imaginam que nós, profissionais de educação física, personal trainers, nos envolvemos afetivamente com todos eles, não só no afeto carinhoso de respeito, mas muitas vezes ultrapassando esse limite profissional, o que não é uma realidade. Mas isso é o que é vendido. Esse, às vezes, é um glamour que nós estamos pagando o preço da desvalorização. Eu pergunto para ti, Bernardo, tu te sentiria confortável em encaminhar a tua mãe, ou a tua esposa, ou a tua irmã para um personal trainer que tem uma conduta que não seja profissional mesmo? Nunca. Não. Mas será que não é isso que a gente está vendendo? Quando você vende que você tem 58 de braço, 85 de coxa, uma bunda empinada, que é só o que se vender só isso, qual é a mensagem que você está passando para a população? Ah, mas vai ter o aluno que vai querer o bundão grande, que vai querer o colchão, que vai querer o bração. Tá tudo certo. Mas a qual custa? Então, essa questão de posicionamento no mercado, ela é fundamental. Nós sabemos de profissionais, e aí vem a questão de novo da Alpha Pro System que nós vamos conversar. É impossível você ter 5 alunos como personal e você lembrar de todo o treino, de todas as séries, de todas as repetições, de todo o intervalo, de cada um dos 5 alunos. É impossível. Então, o que a gente está vendendo é realmente saúde ou a gente está sendo um picareta que está tirando o dinheiro desse aluno que, quando alguém te paga, está querendo o teu melhor. E não interessa, meu querido colega, não interessa se você começou às 6 da manhã e agora é às 8 horas ou 9 horas da noite. Não interessa, você está trabalhando esse horário todo porque você precisa e porque você quer. O aluno que está chegando às 8 horas da noite, ele tem que ter um atendimento espetacular, mesmo que você já tenha dado 10 ou 15 aulas no dia. Por quê? Porque ele está, e não é só por pagar, é por respeito. Quando nós entendemos que a classe vai mudar de patamar, o mercado cresce. E as pessoas não vão querer o que é ruim. Sim, o próprio melhorando, né? O próprio mercado vai expurgar o picareta, o prostituto, né? Enfim, falando assim, mais Eu vulgarmente. pensava que isso era uma verdade, hoje eu não tenho essa certeza. Hoje eu não tenho essa certeza. Por quê? Porque as pessoas estão muito imediatistas. Hoje tu vai fazer uma leitura. Vamos lá. Um dos males ortopédicos que mais acometem as pessoas é a osteoartrite e a osteoartrose. Que não é só por uma questão mecânica, não é só por impacto, não é só por exercício. Tem uma questão orgânica também. Pessoas que têm um aumento na gordura corporal, elas também liberam substâncias que são pró-inflamatórias. Sim. Hoje, para teres uma ideia, existem algumas tecnologias, algumas medicações, como, por exemplo, um gel que está sendo desenvolvido tanto em Israel quanto na Alemanha, que promete fazer regeneração articular, da cartilagem articular. Isso é maravilhoso. Só que você não pode simplesmente olhar uma postagem no YouTube ou no Instagram, se apoderar dizendo que você sabe tudo sobre osteoartrose. Você não pode dizer que um drop set, num trabalho de hipertrofia avançada, é a melhor metodologia para todas as pessoas. Você tem que estudar profundamente por que fisiologicamente tu tens uma adaptação tecidual.
Porém, o pessoal está raso. O pessoal não se dá o tempo de ficar 1 hora estudando, não é lendo, tá? Estudando um artigo, aí confronta com o vídeo do YouTube que o Aderson está falando, ou que o Bernardo está dizendo, escuta opiniões contrárias, aí você forma a sua opinião e você criou conhecimento. Informação não é conhecimento. O que se faz nas redes sociais hoje é muita informação, não conhecimento. Sim, é verdade. Na espiral do conhecimento, dados, né? Informações, conhecimentos e sabedoria. E eu vejo que quem copia, o profissional que copia treino de internet também é uma coisa ruim de ChatGPT para aplicar no aluno sem ter feito a avaliação. Eu acho que ele caminha ali lado a lado com o crime de estelionato. Então, é porque ele está enganando. Ele não estuda, não se prepara. E pegando esse gancho aí, o senhor é a favor de que existisse uma prova para validar realmente se os alunos formados nas universidades estão aptos a desenvolver o trabalho de educação física, assim como a OAB cobra ao profissional do direito, né? O CREMERGE hoje não tem uma prova, só para o pessoal que faz fora do Brasil e vem para cá praticar medicina e tem que fazer o revalida. Na sua opinião, isso ajudaria a melhorar a educação física? Ter uma prova aplicada após a formação para realmente validar o aluno ou só seria um certificado a mais? Há algum tempo atrás eu não era favorável à prova porque eu pensava que as universidades eram tão boas que elas tinham a responsabilidade. Se você passasse pela disciplina de cinesiologia, de biomecânica, de anatomia, entre outras, você estava capacitado para trabalhar na sociedade, isso no passado. Atualmente, eu sou extremamente favorável à aplicação de prova, porque as pessoas estão saindo tão rasas, mas completamente rasas do curso, que nós, como profissão, precisamos ter a responsabilidade social de entregar um profissional que não tem preparo na sociedade. Então, hoje, eu sou favorável. Isso é antipático. Eu também sou favorável. Eu falo que eu sou favorável à aplicação de provas para validar o profissional, para que ter uma entregue ideia, melhor. eu fui proprietário da Praxis Academia em Porto Alegre por 29 anos. O estagiário e o profissional que eu contratava, isso lá no início dos anos 2000, eles tinham que fazer uma prova teórica, eles faziam uma entrevista e eles ficavam de 3 a 4 dias no salão e vivenciando todas as modalidades que a academia tinha. Daí depois eu contratava, fazia uma seleção e contratava. Atualmente, olha a loucura que está. Os meus colegas da minha época, eu vendi academia quando eu fui para a Austrália, tá? Os meus colegas contemporâneos, eles, hoje, se o profissional ou se o estagiário chegar na academia e disser, bom dia, Bernardo, está contratado. Nós pioramos tanto no ponto de vista do tratamento, da entrega. A entrega, quando eu digo você se dedicar ao estudo, eu não sou completamente contrário ao EAD. Mas o EAD, na educação física, na área da saúde, que você não tem contato humano, que você não estuda o movimento no presencial, ele é muito pobre. Ah, mas quem faz a faculdade é o aluno. É verdade, quem faz a faculdade é o aluno. Só que se o aluno não tem estímulo ao estudo, ele não vai estudar. A não ser que ele seja uma exceção. E a maioria das pessoas não são exceções. Então, respondendo a tua pergunta sobre prova, eu penso que sim. Se nós somos da área da saúde, nós temos uma responsabilidade com a sociedade. Para isso, você tem que ter uma qualificação mínima.
Se a faculdade, se a universidade não te garante essa qualificação mínima, nós, enquanto entidade, precisamos garantir. Essa é a função do conselho, é proteger a sociedade. Não é proteger o profissional, é proteger a sociedade. Quem protege o profissional é o sindicato, são as associações. Perfeito. Os conselhos têm que proteger a sociedade. E beleza, então, a gente fez o panorama do presente agora, né? O que está acontecendo aí. E a gente vai para o futuro da educação física, né? Hoje no Brasil, eu fazendo uma pesquisa rápida aqui, né? Eu vi que existem mais de 500 mil profissionais cadastrados, né? Com CREF, enfim. Então, é uma população grande. E, em contrapartida, nós temos pouca representatividade. Hoje, dos parlamentares que nós temos no Brasil, apenas um professor de educação física. Eu peguei o nome dele lá, é o Luiz Lima. Inclusive, eu não estou falando aqui de política, nem para votar em A ou B. Mas eu vi o projeto do professor, ele tem algumas propostas boas da educação física. Uma das minhas maiores dores da educação física é a tributação, né? As academias são tributadas como se fosse um comércio normal, já que promovem saúde, elas são tributadas, deveriam ter uma forma de tributação diferenciada. E quem contrata também o profissional de educação física, ele deveria ser tributado aí no imposto de renda de forma diferente. Isso poderia valer ali para a pessoa investir, está investindo em saúde e, em contrapartida, não estaria utilizando o SUS ou estaria utilizando menos. Isso é favorável para o Brasil, para o Estado, né? O que o senhor pensa, a importância da educação física, a falta de representatividade? Tá? Hoje a gente só tem um. E no Estado eu nem sei qual é a situação aqui no Rio de Janeiro ou aí em Porto Alegre, enfim. Os profissionais de educação física não se atentam que a política ela é o viés para melhorar muitos caminhos na profissão. E a gente estuda, alguns, né, estudam, outros estão atarefados com treinos, com agenda lotada e acaba passando desapercebido. O senhor acredita que a melhora da educação física ela tem que vir em dois pilares, né? Com o estudo, validação do profissional e também com leis favoráveis para que esse profissional desenvolva, para que o comércio cresça, as academias cresçam. O que o senhor acha sobre o profissional de educação física em relação ao posicionamento político dele? Se ele deveria melhorar, cobrar mais as autoridades, e a gente não vê isso, entendeu? Eu nunca vi uma manifestação de profissionais de educação física ou uma reunião de profissionais de educação física buscando melhorias para a carreira. O que a gente tem é um conselho que a gente paga lá a anuidade, mas que também é aquilo, o conselho é para proteger a população. E o profissional de educação física ele fica sem representatividade longe, acha que política é coisa de ideologia, enfim, de A, de B. O que o senhor acha dessa parte aí? Eu acho fundamental todo cidadão se apoderar do conhecimento político e lutar pelos seus direitos. Eu acho que isso não é só do profissional de educação física. Eu acho que nós, enquanto nação, nós estamos muito empobrecidos. Hoje nós temos, atualmente, né, nós estamos com várias brigas em relação à esquerda e direita. Se nós não tivermos representatividade dentro da Câmara dos Deputados, no Senado, nós não seremos ouvidos. Então é fundamental que a gente tenha, mas ao mesmo tempo eu não quero um profissional de educação física, eu quero uma pessoa honesta. Para mim, quem eu quero que me represente? Alguém que busque o bem comum. Infelizmente, nós não estamos hoje sempre, ultimamente, né, nos últimos 50, 60 anos, que fazem da política uma profissão. Não é uma contribuição social. Então, existe uma ideologia dentro das universidades que parece que se você é contra,
Não existe o respeito ao contra. E o contrário tem que ser respeitado. Há uma necessidade de uma imposição política de domínio da sociedade que está inaceitável, não é possível. Como que nós vamos pegar e vamos ter representatividade dentro de... Nós estamos falando sobre isso. Primeiro, existe uma necessidade de amadurecimento. Se nós estamos ainda engatinhando para requalificar a educação física, para ter um reconhecimento mesmo dentro da nossa profissão. Hoje, nós temos o CREF e o CONFEF, os CREFs e o CONFEF. Que se nós não apoiarmos, se nós não melhorarmos, porque é muito fácil criticar. É muito fácil a gente criticar o CREF e o CONFEF. Tá, e o que nós realizamos para melhorar o CREF e o CONFEF? Ah, bom, mas não dá para entrar porque é uma panelinha, porque só entram os amigos. Ou alguém entra lá como presidente e se apodera daquele cargo e não quer sair nunca mais. Então, o modelo está errado. Respondendo a tua pergunta, sim, nós precisamos nos fortalecer e ter representantes dentro do Senado, dentro do Congresso, enfim. Porém, isso não basta. Não basta você defender o que está errado. Porque isso se torna protecionismo. Então, nós temos que ter valorização, sim. As academias têm que pagar um imposto menor. Ok, se forem centros de saúde, sim. Mas se a academia é onde prolifera a droga, por que vai pagar um imposto menor? Então a gente vai entregar um benefício para quem promove um malefício. Nota como é complicado? Sim. Então então nós vamos colocar que todas as academias terão isenção do imposto, por exemplo. Os profissionais de educação física serão isentos porque são promotores da saúde. Bernardo, tomara que ninguém escute isso que a gente está falando agora, tá? Tu afirma que o profissional de educação física é um promotor da saúde? Como classe? Deve ser. Mas falta muito para melhorar. Como eu fiz essa pergunta para o Dr. Paulo Gentil, né? E é alguém que eu admiro muito também. E ele falou a mesma coisa, entendeu? Como classe, nós somos muito ruins ainda, entendeu? E ele fez uma analogia do filme Tropa de Elite, uma parte que o Capitão Nascimento lá coloca ele pega o viciado e faz ele olhar pro corpo e fala, ó, quem matou esse viciado aqui? E aí o garoto fala, foi vocês. Aí ele fala, foi você não, foi você. Entendeu? Então, ele fez essa analogia falando, a educação física tá ruim, é culpa do profissional, entendeu? Da classe. Vezes da classe. Você deve ter ouvido, né, um discurso dentro da Faculdade de Educação Física, mas o profissional de Educação Física do passado, ele simplesmente pegava o jornal, que antigamente era impresso, né? Hoje é no WhatsApp, né? Hoje a pessoa tem mais no celular, e ele pegava e jogava a bola e pegava o jornal. Sim, sim. Isso continua. Inclusive tem filmes mostrando isso daí, entendeu? Isso continua. O profissional pega a bola, dá para as meninas jogar queimado, menino futebol, enfim, é realmente então, isso daí. Então, assim, enquanto nós não formos honestos, olharmos para o nosso umbigo, olharmos para dentro da profissão e enxergar que nós realmente não estamos entregando aquilo que nós deveríamos entregar e nem necessariamente o que a sociedade quer é o correto. Não é possível que a gente fique só porque o pessoal quer ficar sarado a qualquer custo, que a gente vai entregar o nosso serviço a qualquer custo. E voltando lá no início do nosso bate-papo, quando eu falei sobre nichar mercado. Quantos profissionais de educação física que trabalham como personal trainers, porque não existe a profissão personal, né? Sim, é um serviço, né? Exatamente. Então, quantos que trabalham com esse serviço nicham o seu mercado para públicos especiais? Pessoas com Alzheimer, obesos mórbidos,
cardiopatas, criança, treinamento de força para criança, gestantes, terceira idade, enfim, existe um mercado maravilhoso onde esse profissional, só que para ele trabalhar com Alzheimer, com doença de Parkinson, ele vai ter que estudar Tem que muito. estudar muito, tem que se capacitar. Mas aí ele não vai ficar concorrendo por 20 pila a hora a aula. Sim. Entendeu? Ah, bom, e outra, de novo, assim, Bernardo, eu não sou o cara aquele que fica pensando só em dinheiro, não é isso, não. E Só a que você tem uma necessidade, família... né? Oi? A necessidade É uma da necessidade. população, as doenças. Então, O aí, que não pode acontecer é que a gente não consiga enxergar no horizonte a possibilidade de você viver no topo da pirâmide, com seu trabalho honesto, entregando serviço de qualidade, fazendo bem para as pessoas. Se eu faço bem para as pessoas, eu melhoro a qualidade da minha profissão. Eu não posso andar de Porsche ou de Ferrari? sim. Não que isso me faça falta, entendeu? Eu estou me lixando para Porsche. Mas eu tenho que ter a capacidade de sonhar em ter uma Porsche, uma Ferrari e morar numa casa muito confortável. Mas enquanto a gente ficar pensando com a mentalidade de vira-lata, que profissional de educação física tem que ganhar um salário mínimo, tem que trabalhar das 5 da manhã até as 10 da noite, não ter tempo para coisa nenhuma, e se contentar com as migalhas que nos sobra, a gente não vai sair do lugar. Não adianta. Então, você como profissional, agora estou falando para os nossos colegas, você tem que saber se posicionar, você tem que saber onde você se encontra, e você tem que entregar algo que seja espetacular, simples assim. Não adianta você entregar o mesmo. Se você entregar a mesma coisa, se você tiver... Vamos lá. Quantos profissionais de educação física, eles entendem sobre política internacional? Quando você vai ser personal, vai atuar como personal, você tem que saber, inclusive, a novela que está passando, para você atender a necessidade, também o encantamento do seu aluno. Você não tem que estar bem arrumado, você tem que estar bem arrumado e cheiroso. Você não precisa falar que você tem que ter com uma pastilha na boca e ter escovado os dentes. Olha o absurdo que a gente às vezes tem que falar. Você não tem que estar com tênis sujo. Se vai usar barba, que a barba seja bem aparada. Porque isso é respeito ao seu aluno. Eu não gosto de chamar cliente, mas vamos lá, ao seu cliente. Aí o seu patamar de entrega vai melhorando. Você tem uma boa apresentação, você tem conteúdo para discutir sobre política, sobre futebol, sobre seja lá o que for. E você tem conhecimento para a entrega do seu aluno. Você cria fidelização. Sim. Senão tu vai ficar competindo com preço. Com preço e acaba jogando o preço lá embaixo para poder não... Alguns, é triste falar, para não morrer de fome, né? Que às vezes Sim. o profissional está dessa forma. E levando aí adiante para o futuro, eu vejo que a Alpha Pro System, ela tem um diferencial, porque a maioria das pessoas que necessitam fazer exercícios físicos, elas nunca vão pisar na academia. E com a Alpha Pro System, eu vejo que é possível você alcançar esse público que não gosta de academia e não vão, e tá tudo certo, não tá certo, não tá errado também, mas que necessitam do acompanhamento de um profissional, de um bom profissional. E para o futuro da educação física, para a gente entrar nesse bate-papo aí final, eu queria que qual a sua visão de futuro da educação física e poder também falar aí um pouco mais da Alpha Pro System para a gente. Ok, eu vou falar utilizando duas empresas, as minhas duas empresas. Eu tenho a Alpha Pro System, que é a plataforma. Ela não é só um aplicativo, ela tem um aplicativo também, mas ela é uma plataforma de qualificação do profissional e encantamento do cliente, encantamento do aluno. Ok? E eu tenho a Advisory, que é a minha empresa de consultoria, onde eu presto consultoria para academias, para estúdios, para personagens, e onde eu realizo as avaliações de atletas de alto rendimento, alunos pré e pós-cirúrgico, e o aluno normal.
Então, através da plataforma, eu faço a consultoria com a Advisory, ou o professor Aderson Loureiro. Hoje eu tenho 18 alunos de consultoria e 11 deles estão fora do país. Se eu não tiver como me comunicar com eles, o WhatsApp é uma maneira, mas é aquela história. Será que a tua embalagem está boa? Como que você vai cobrar em dólar algo que seja realmente muito bom e proveitoso para você, se você está entregando um vinho maravilhoso numa garrafa de Coca-Cola, numa garrafa de leite? Você tem que ter uma garrafa decente para entregar, para encantar ele também. E não adianta ser só bonita, ela tem que ser funcional e maravilhosa. Então, a Alfa, ela foi criada com algumas missões, tá? Que é elevar a qualidade da entrega que o personal, que o profissional do exercício físico, tem muito fisioterapeuta utilizando, tem muito médico do esporte e tem também nutricionista utilizando a plataforma. Onde ela é sustentada em 3 pilares independentes. Você usa os 3 ou usa só um, se quiser. Que é a gestão da sua carteira de clientes, avaliações, desde a avaliação. Posso te mostrar, posso compartilhar contigo aqui? Pode sim, pode. Então, olha só, eu vou compartilhar para que o pessoal tenha uma ideia do que se trata essa plataforma. Então, você entra lá em alphaprosystem.com. É a mais completa plataforma para profissionais do exercício físico. Você faz o cadastro, cria a sua conta, tem 7 dias para experimentar. Já está na versão em inglês também. Você pode trabalhar toda em português e depois só clica na bandeirinha em inglês e transforma todo o sistema em inglês. Entrar. Eu vou entrar aqui como o usuário, por exemplo, da mentoria. Deixa eu ver aqui. Sou profissional. Não vou utilizar o professor Aderson. Deixa eu utilizar aqui um mais em branco, só para facilitar a nossa vida. Mentoria. Entrei. À medida que você entra na plataforma, tem que criar um aluno. Então, criando o aluno, eu já tenho vários aqui. Eu entrei como Aderson mesmo, tá bom. Eu vou pegar aqui esse sujeito, esse aluno meu, ele mora na Suíça. Faz 2 anos que eu estou fazendo a consultoria com ele. Esta aluna aqui é minha irmã. Então, eu vou pegar a minha irmã como exemplo. Então, eu acesso os dados da minha irmã, onde a plataforma, tu vai lá em painel, lá em cima. Está enxergando, Bernardo? Estou sim, tá perfeito. Você tem todo o controle da plataforma. Você pode adicionar documentos, é só a nossa plataforma que entrega. Por exemplo, você tem uma central de arquivos, onde ele pode colocar a ressonância magnética dele, pode colocar o laudo pericial, ele pode colocar a dieta dele, pode botar o hemograma dele, ele nunca mais vai perder, porque vai estar tudo dentro da plataforma. Ele pode fazer todas a parte de gestão do acordo contratual, da parte financeira, automação de mensagens de cobrança e de aniversário, tem todos os tutoriais, receber as notificações do feedback dos alunos, todas as avaliações necessárias que ele pode fazer online também. Então, eu vou mostrar depois um exemplo. Faz anamnese, estratificação de risco, avaliação morfológica, avaliação postural, avaliação neuromuscular, avaliação cardiopulmonar, testes ortopédicos que somente a nossa tem, e o resultado das avaliações, que é criado um relatório e é colocado também dentro do aplicativo. Prescrição de treino, pode criar treinos novos, pode criar programas de treinos padrão, ou seja, treino padrão para jiu-jitsu para aluno iniciante, treino padrão para um aluno, para uma gestante. E aí só faz a alteração do exercício que você acha que não deve fazer, mas já está pré-pronto, não é pronto, é pré-pronto. Você pode criar grupos exclusivos para você vender programas de treinamento na Hotmart, na Eduz, no Instagram, no WhatsApp. E tem um programa também de indique e ganhe, que você vai ganhando com as indicações, você pode ter isenção da sua mensalidade, indicando 2 pessoas por mês. Ou criar créditos, indicar 3 ou 4. Então, são diferenciais. Vou pegar aqui, eu quero voltar lá para a Nídria, entro no programa de treino dela, por exemplo, está aqui a visão da minha aluna. Por exemplo, vou no programa de treino. Olha o encantamento que eu vou gerar para esse aluno quando ele recebe o programa de treino.
Então, eu tenho agora a adaptação junho, porque ela está retornando. Eu posso automatizar uma periodização de treino, onde eu faço o período de adaptação, período de força, de hipertrofia, transição, hipertrofia, força, enfim, potência, como eu quiser. E o sistema vai te ajudando a, olha só, a data da criação do treino foi dia 2, 2/6. Ela vai treinar hoje, ela não treinou ainda, eu tenho a orientação aqui. Eu vou visualizar o treino dela, que ela está retornando. Então, o sistema, ele te mostra a listagem do treino A, listagem do treino B. Se eu quiser fazer alguma alteração, eu quero botar a bicicleta para o treino B e a esteira para o treino A. Eu já otimizei, já posso mudar tudo aqui. Então, vai facilitando a vida do professor. Salvei este treino. Todos os exercícios com vídeos. Então, o que é um abdominal supra? Aqui é a visão do aluno. Ele clica aqui e nós já temos o exercício abdominal ilustrando para este aluno. Se ele quiser colocar a imagem do aluno, ele coloca aqui em vídeo próprio. Aí ele carrega a imagem do próprio aluno com o celular dele. Muito bom, né? Porque eu vejo aí que esse sistema, como a gente consegue fazer com que o professor entregue um serviço de qualidade e, além disso, acompanha o aluno. Uma experiência que eu tenho da medicina, levando meu filho ao pediatra. Eu fui a primeira consulta com o pediatra com meu filho, fiquei encantado com o consultório. O cara era triatleta e, além de ser médico, ele era um ex-obeso e tal. E eu me identifiquei. Só que a entrega do serviço de medicina dele era o seguinte: a primeira consulta eu fui e ele prescreveu. Depois eu voltei no 2 meses depois para levar os exames que ele pediu. E aí ele tinha esquecido o nome do paciente. Aí aquilo já não me soou bem, porque eu descobri que ele não tinha prontuário, ele não tinha um acompanhamento. Ele atendia bem, tinha um consultório bonito, mas não tinha as informações de acompanhar. Ó, parece que tu tá fazendo jogada ensaiada comigo. Eu vou te mostrar É, uma coisa no caso e, da minha irmã, tá? e isso eu vi assim, caramba, ele não tem um prontuário, então eu resolvi mudar de profissional com meu filho, porque o médico não usava prontuário. E eu vejo assim, a Alpha Pro System, ela tem um prontuário, tem um acompanhamento, então isso faz o diferencial o profissional, que não tem como, você falou lá no começo, o profissional guardar tudo na cabeça, ele tem, pô, diversos alunos, agenda lotada, ele não vai estar entregando a verdade, né, para o aluno, porque ele está repetindo movimentos, e ele não está cuidando da parte específica. Então, vejo Sim. que a Alpha é um diferencial no mercado para a gente que conseguir chegar até um hospital, um paciente internado, eu conseguir fazer o meu atendimento com um paciente também que está lá internado e o médico liberou para fazer atividade, a gente consegue fazer consultoria. E aí, como que a nossa audiência consegue encontrar o senhor e consegue acessar aí um link para fazer a compra aí para entrar no sistema da Alpha, para conhecer o trabalho da Alpha Pro System? Perfeito. Deixa eu só te mostrar uma coisinha rápida, ok? Que tu falaste em prontuário. Nosso sistema tem prontuário. E a gente pegou por um acaso aqui a minha irmã. Eu vou lá no prontuário, naquele maisinho ali em cima, ao lado do nome dela. Quando eu clico aqui, eu tenho o histórico da minha irmã. Então, ela é cardiopata, punho direito e ombro direito, ênfase para glúteos, pratica beach tênis, definiu uma meta lá no passado. E ontem, eu refiz, aliás, no dia 1º de 6, ela está com uma ateromatose não obstrutiva coronária descendente anterior, tem um derrame pericárdio, redefini metas, ou seja, é um prontuário que, se eu não pegar essa aluna, se for um estúdio, tu sabe quem é o aluno só clicando no maisinho. Sim. E tu direciona o treinamento. Bom, a tua pergunta tem uma série, para tu fazer um bisete, aqui é uma barbada, para tu fazer piramidal, é muito fácil, e daí eu fico completamente à disposição depois daquelas pessoas que quiserem experimentar o sistema. O que vocês farão? Eu vou sair aqui do sistema. Então, vocês vão criar. Então, vamos lá. Alpha. Vão entrar lá na alphaprosystem.com, alphaprosystem.com, entra na página, rola para baixo e criar conta. Pode ser tanto pelo celular quanto pela
pelo computador. Ou baixa a Alpha Pro System no celular, na loja de aplicativos. Ó, sou profissional e vamos colocar, crie uma conta. Vamos criar uma conta aqui, teste. Vou botar o nome de vocês, né? O e-mail. O e-mail é abv, não sei o quê, @gmail.com. Está criando a conta. Nome, Aderson da Silva. Telefone, 21 999 88 7744. A senha, bota uma senha 1234. 1234. Concorda que você não vai colocar, expor imagens de criança, por exemplo, é uma das coisas, leu os termos de condições, criou a conta. Criando a conta, você vai, primeira coisa a realizar é inserir, criar um novo aluno, criar um novo cliente. É a primeira coisa. Aí você vai em assinar alfa. Assinar alfa, vão digitar o código chamado EADERSON30 e vão salvar esse código. Se você quiser fazer um plano individual, é R$ 87,00 por mês. Ou se você quiser fazer um plano business, você vai escolhendo quantas pessoas você quer colocar como usuários na sua academia ou no seu estúdio. Vai acrescentando R$ 30,00 por pessoa. Então, vamos supor que sejam você e mais duas, dá 147 por mês, é menos que uma pizza. Ou 87. Plano individual. Assinar o individual. Como você colocou lá o código EADERSON30, tudo em maiúsculo, o plano vai cair de 87 para 60,90. Então, esse cupom aí vai estar no link aqui do nosso canal do YouTube. Eu vou deixar embaixo aqui também o link com esse desconto, né? Então, você que é profissional de educação física e quer conhecer a Alpha Pro System, clica lá no Alpha Pro System. A gente está indo para o final do programa. Eu queria agradecer imensamente aí o Dr. Aderson. Foi um prazer estar aqui e apresentando um excelente profissional aí para os cariocas aqui também e também para o Brasil, né? Que o nosso canal de YouTube, eu tenho certeza que ele vai atingir o Brasil todo. E eu queria que o senhor deixasse as considerações finais aí para a gente encerrar esse podcast hoje. As minhas considerações finais são: desejo de muito sucesso para ti, de muito sucesso para a tua equipe, muito sucesso para os nossos colegas profissionais de educação física, que eles entendam que só tem uma maneira de construir imagem positiva, que é entregando com lealdade, que é fazendo as coisas com determinação, que é se aprofundando naquilo que você desenvolve. Não existe milagre, existe sim trabalho, mas você vai colher frutos do seu trabalho, sem sombra de dúvidas, se você souber se posicionar. É fundamental que você qualifique a sua entrega, lembrando do conteúdo, que depende somente de você, e do marketing que você utiliza, ou seja, da embalagem e do conteúdo. Eles têm que estar alinhados. Tenho a convicção que a educação física ela pode mudar de patamar. Quero deixar a Alpha como um legado meu e do professor Luiz Fernando Aquini, do Tuba, porque quando a gente idealizou, a gente sabia que nós iríamos trabalhar com um nicho de pessoas, de profissionais que são diferenciados. Eu tenho certeza que esses profissionais, eles têm tudo para ter sucesso, tanto no online, quanto no presencial, como mentorias, consultorias e venda de alguns produtos através desses canais de distribuição. É um prazer enorme. Convido vocês, quando fizerem a assinatura, quando vocês fizerem a experiência, que vocês entrem no link do nosso grupo, que tu faz parte também, né, Bernardo? Sim, faço parte do grupo. Colocamos lá anúncios de cursos, colocamos artigos resumidos, a gente tem discussões pertinentes à nossa área, e eu tenho a convicção que a gente vai fazer a diferença na sociedade. Então, o meu desejo de muito sucesso para todos vocês,
e que a gente tenha uma vida muito próspera e feliz. Essas são minhas considerações. Então, obrigado aí, professor Aderson. Espero ter você aqui mais vezes aí para conversar sobre outros assuntos aí, temas bons da educação física. E esse foi o segundo episódio do podcast Ninho de Herói. Você que está aqui no Rio de Janeiro e vai fazer o concurso para Serviço Militar do Bombeiro do Rio de Janeiro, você profissional de saúde, a gente está com curso preparatório de TAF, que o link está aqui também na descrição do canal. Então é só acessar lá, entrar e partir para uma jornada também aí de estabilidade, de reconhecimento profissional, tá? Tanto você é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente está preparado com 2 programas, o de TAF e o de mentoria para você estudar para essa prova, tá bom? Um abraço a todos e vamos em frente.